Olá, seja bem-vindo à nossa escola avançada. Eu sou o seu tutor, Leandro, e nós estaremos juntos nesta segunda aula. E o tema que nós veremos hoje é a relação que nós temos dentro de uma coordenação num processo dos papéis administrativos. Ou seja, nós iremos ver agora o papel administrativo. O primeiro tipo de papel que nós teremos com relação ao papel administrativo é o papel interpessoal. Esse papel, ele está ali muito ligado, de um modo geral, à figura do gestor, à figura do empreendedor, você que é empreendedor, da pessoa que cuida de toda a organização. O primeiro tipo que nós temos é o papel de ligação. Nesse tipo de papel, o que nós temos? Nós temos uma importante, ali você vai ter uma importante capacidade de criar relação entre os diferentes setores da equipe. Então você vai ter, por exemplo, o pessoal de produção, o pessoal ali de finanças, o pessoal de vendas, o pessoal do RH, e você tem que ter o papel de fazer o quê? Uma ligação para que todas essas pessoas conversem de maneira harmoniosa e ordenada, para que as coisas na sua empresa possam funcionar, entende? Então, a gente chama esse papel de ligação, que tem mais condição de criar a relação entre os membros da equipe. Ela vai criar uma harmonia entre os membros da equipe. Outro tipo de papel é conhecido como o papel de gestão. Ele tem que fazer as coisas acontecerem, ou seja, ele ali vai cuidar do pessoal, ele vai cuidar também do estoque, ele vai ver ali se tem a quantidade de matéria-prima que possa ali ser produtivo na primeira semana, na segunda semana. Ele vai verificar o pessoal de vendas, precisa verificar, por exemplo, se as vendas estão acontecendo. Ele vai verificar o pessoal de finanças, ele precisa verificar como está a entrada de dinheiro e como está a saída de dinheiro. Então, ele também pode verificar o preço de venda do produto, se esse preço está correto, se o pessoal do RH, ali, como que o pessoal do RH está trabalhando, se eles estão motivando os funcionários. Então, é para fazer uma gestão efetiva da empresa. Outro tipo de gestão que nós vamos ter, outro tipo de papel, é o papel interpessoal, que é o papel do líder, que tem a função de quê? O líder, ele tem a função de motivação. Então, todas essas coisas, para que essas coisas possam acontecer, elas precisam de uma equipe que esteja motivada, que esteja focada para trabalhar num lugar ali prazeroso, ou seja, essas pessoas totalmente focadas, essas pessoas que estão em um ambiente de trabalho, em uma organização agradável, elas vão ter o prazer de trabalhar melhor, ou seja, elas vão ali progredir, vão colocar muito mais o seu amor na sua empresa e vão lhe dar um feedback maior. Afinal de contas, o funcionário ali, você passa 8 horas por dia para dentro da sua empresa. Então é muito importante você ter um líder que tenha essa capacidade de motivar a equipe, de animar os seus funcionários. As pessoas que trabalham com ele nessa direção correta, na direção de alcançar objetivos da organização, a empresa ela começa a crescer. Justo por quê? Porque o líder ele está na ponta de lança. O líder ele está ali motivando o funcionário. Por exemplo, você pode chegar pela manhã e fazer um café da manhã, mesmo que simples, para os seus funcionários. Isso é um gesto de atenção para com eles e eles vão se sentir privilegiados. Então, é muito importante que o líder ele tenha essa capacidade de motivação. Outro tipo importante que nós vamos ter é o tipo de papel informal. Como o nome está dizendo, é o papel de lidar ali, de informar. Ele tem que levar a informação, é o tipo informacional, tá? Então, é o tipo que vai informar toda a sua organização. Então, nós temos o primeiro tipo, que é o interlocutor. E o que o interlocutor faz? Ele é a pessoa de contato
Então, a pessoa que centraliza a informação, e aí ele vai fazer o contato entre o mundo externo e, digamos assim, o mundo em terra, quando externo, eu falo de clientes, eu falo de fornecedores, do governo, ou seja, da distância de fiscalização e intermitente os diferentes setores que precisam interagir e que precisam se comunicar. Nós temos o papel de monitor, que é a pessoa que vai acompanhar estas informações, esses relatórios, se tudo está sendo gerado de uma maneira correta, de uma maneira adequada e produzindo os resultados esperados. E por último, nós temos o papel do disseminador. O que é o papel do disseminador? É ali o papel que a pessoa ela vai pegar a informação que existe, o que é produzido, o que é obtido externamente e vai disseminar, vai espalhar esta informação dentro da organização. E por último dos papéis, nós temos os papéis decisoriais. É o cara que vai decidir quais são as oportunidades que devem ser aproveitadas ou não. Nós também temos o solucionador, que é aquela pessoa que vai bater o martelo, comprar a resolução de um determinado problema. Nós também temos um alocador. O que o alocador faz? É aquela pessoa que decide para onde os recursos serão direcionados dentro dos objetivos da organização. E por último, nós temos o papel do negociador, que é a pessoa que vai fazer a ele uma espécie de amortecedor. Ele é a pessoa ali que vai negociar para diferentes distâncias a maneira mais correta de resolver os problemas e principalmente amenizar todos os conflitos. Mas antes de falar sobre os papéis decisoriais, eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. É correto falar que a administração envolve coordenação e trabalho em equipe? Se você respondeu sim, você está correto. Então, continuando aqui, nós temos o tipo de empreendedor, que vai ser aquele que vai levar a empresa para frente, vai promover as mudanças, as inovações, vai buscar as novas oportunidades para aquela empresa. Ele é o solucionador de tudo. E além desse solucionador que nós vamos ter, que é outro tipo, é aquele que vai resolver problemas. Ele vai decidir quais são os problemas e vai encontrar ali, vai encaminhar as soluções adequadas para que essas coisas caminhem em uma ordem aleatória, que elas deem certo. Nós também teremos o tipo alocador. O tipo alocador é aquele momento em que ele decide para onde os recursos da organização, que quase sempre são escassos, eles serão destinados. Para onde eles serão destinados? Então, novamente, quando eu falo de recurso, eu falo ali também de máquinas, de pessoas, né? Qual o tamanho ideal para uma equipe de vendas, por exemplo? Eu preciso de mais vendedores ou de menos vendedores? É esse tipo de questão que ele lida. E por último, nós temos o conhecido negociador, que é quando o gestor ele assume o papel de negociar as questões internas e também as questões externas. Então, ele tanto mais vai negociar as metas da equipe, quanto também ele vai negociar com fornecedores, o fornecimento, por exemplo, de matéria-prima, ele vai negociar o preço melhor, um prazo de pagamento mais alongado, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e qualquer dúvida pode nos procurarem ali nas nossas redes sociais, Escola Avançada, nos procure também no chat que nós estaremos disponíveis para responder as suas perguntas. Até breve!